O Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, excelente diretor-geral da Polícia Federal, tem se mostrado um comportamento impecável até agora. Comentei hoje de manhã já, mas agora quero botar 2 videozinhos. Ele concedeu uma entrevista que foi miseravelmente distorcida, e aí andaram dizendo porcarias a respeito, e o nosso papel aqui, sempre que isso acontece, é devolver as coisas para os trilhos. Hein? Do que eu estou falando? Vai. A oposição ao governo Lula criticou as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em que teria citado hipoteticamente a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso. Aconteceu que o diretor-geral não fez isso. Em entrevista ao portal UOL, aos jornalistas Carla Araújo e Josias de Souza, o chefe da PF apenas reforçou que as autoridades seguem o que está escrito na lei. Ele disse o seguinte... Diga. Vai lá. Tem 2 vídeos aí, vai lá. O cenário é a lei, né? O que está no Código Penal, o que está no Código de Processo Penal, o que está na Constituição, que é a nossa lei maior. E dentro desse arcabouço jurídico legal, há possibilidade, sim, de prisão, há possibilidades de busca e apreensão, que temos feito várias. Nós não descartamos nenhuma das hipóteses. Ele foi indagado se havia possibilidade da prisão preventiva. Que resposta deu? O cenário é a lei. Que está no Código Penal, que está no Código de Processo Penal, que está na Constituição. Código Penal, estão lá os crimes tipificados e as penas. Código de Processo Penal, as circunstâncias em que alguém pode ser preso. Constituição, no caso de condenação, só depois do trânsito em julgado, a menos que haja razão para prisão preventiva. Ou temporária. Ele diz, nós vamos seguir a lei. E ele não está falando do Bolsonaro. Está falando de um qualquer, sob investigação. Não é do Bolsonaro. Ele não está dizendo que o Bolsonaro pode ser preso, sim. E a repórter ainda disse, há possibilidade, insistiu. E aí ele respondeu isso que está aí, vamos lá. Volto a insistir. Possibilidade legal há. Agora, eu não conheço o detalhe da investigação, eu não sei o que a equipe está apurando, que elementos, né? E a prisão não é uma vontade própria do investigador, ela exige que o atendimento aos requisitos legais. Então, à medida que a equipe chegar nesse ponto, vai adotar as medidas que entender cabíveis. Atenção, possibilidade há para qualquer um. Você imaginou, olhe bem, Larissa Alves... Você imagina se o diretor-geral da Polícia Federal diz, não, para Bolsonaro jamais, prisão preventiva para ele jamais vai acontecer. Para começo de conversa, a PF pode pedir, mas quem é que decreta a prisão preventiva? Não é a Justiça? Por acaso é o Andrei que decreta? Em nenhum momento ele disse que Bolsonaro, como caso concreto, pode ser preso. Em nenhum momento. Porque ele diz, todas as pessoas que estão sob investigação estão sujeitas à prisão preventiva de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Ah, mas ele não fala artigo 312 do Código de Processo Penal. O Josias, que também fez a entrevista, cita trechos do artigo 312. E aí ele diz, não, é isso mesmo, você está certo. Nessas condições, o Josias diz, para a gente entender, e falando em tese, no atual estágio da investigação, uma prisão, e teria de ser prisão preventiva, o pressuposto seria de que o investigado está adotando alguma providência para obstruir a investigação, ou para combinar versões, quer dizer, ou está ameaçando a ordem pública. Há pressupostos legais ali, né? Sim, ainda há outros, né? Descumprir medida cautelar. Aí ele diz, exato, Josias, perfeita colocação, absolutamente correta. Há pressupostos legais. Então, pelo que a equipe tem de se pautar, volto a insistir, é na responsabilidade e na qualidade da prova. Então, deve se pautar pelo que está na lei e pelo que está apurando. Se nessa conjunção de elementos se chegar a essa conclusão, que há obstrução, que há necessidade de garantia da ordem pública, enfim, se os requisitos legais são atendidos, esse é o caminho possível.
Mas não está falando de nada e deixa claro que ele nem conhece a investigação no detalhe. Mas aí, os criadores de caso resolveram inventar que eles estavam falando da possibilidade de Bolsonaro ser preso. E aí o Flávio Bolsonaro, né, falou o quê? Vamos lá, vamos para as aspas do Flávio Bolsonaro. Ele disse: não há motivos para a pré-condenação de Bolsonaro em absolutamente nada do que está sendo acusado, pois nem sequer há crime. O chefe da PF dar esse tipo de declaração, além de parecer torcida de um cupincha, Flávio Dino, mostra que ele aparelhou uma respeitada corporação para perseguir adversários políticos. Quem tem que ser preso é ele, por abuso de autoridade. O senhor está falando bobagem. O senhor nem ou não viu a entrevista, onde? Diz onde que ele está ameaçando o presidente, pré-julgando. Ao contrário, ele está dizendo várias vezes que ele nem conhece direito do processo. Está falando sobre qualquer um. Sobre qualquer um que esteja sob investigação. Entendeu, Flávio Bolsonaro? Porque os bolsonaristas têm em relação a isso uma coisa engraçada. Eles não sabem se falam que a prisão é absurda ou se eles falam que a prisão é possível. Eu resumo isso aí. Sabe por que eles têm uma dúvida, meninos? Porque, assim, a prisão é absurda. De um lado, tem que falar que é absurda para que não surja outra liderança de direita, né? Se eu falei, então, pô, já era. Mas, por outro lado, Vólio Bene, como é que faz com o Pix? Tem que manter a ideia da perseguição, né? Porque a ideia da perseguição, nós já vimos, é uma mina de dinheiro, né? Olha, as palavras fazem sentido, eu gosto do sentido das palavras. As palavras têm contexto, é preciso ter contexto, e quando se está numa entrevista, é preciso levar em conta a oralidade, a entonação, as pausas, né? E basta ver o vídeo da entrevista, tá aí, para ficar claro, para deixar claro que o Andrei Mendonça está falando, em tese, de uma pessoa qualquer sob investigação. E uma pessoa qualquer sob investigação, a exemplo de qualquer pessoa, e não vai aqui nenhum trocadilho, está sujeito ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Por exemplo, hein, não que tenha acontecido, vale bem, alguém ligar para o advogado do Mauro Cid, sem ser advogado do Bolsonaro, em nome de Bolsonaro, fazendo pressão, se isso acontecesse, ou tivesse acontecido, é motivo de prisão preventiva. Entenderam? Entendeu, Flávio? Hein? Flávio, que é advogado, é que depois foi vender chocolate, né? Consta. E não tem nada contra, hein? Eu adoro chocolate.